Salve nação, traremos informações do mais querido, traremos informações dos seus rivais. Curta, se inscreva, comente, acompanhe conosco. Hoje você olha lá para o final de semana e fala, eu tenho convicção que vai paralisar. Quantas fichas para paralisar e quantas fichas para não paralisar, hein, professor? Um minha para paralisar só porque é futebol brasileiro e acontecem coisas, acontece de tudo. Se paralisar é burrice. É mais uma dessas canibalizações do futebol. A gente defender direito de clube brasileiro é sempre um problema, né? Porque o cara que está com a razão hoje não está com a razão amanhã. Então falta coerência para esses clubes todos. Nesse caso específico, o Flamengo é aquele cara que está entrando na contramão e acha que todo mundo está errado, né? Aquele cara que vira na contramão e fala assim, opa, o que esses caras estão vindo para cá? E você que está na contramão, filho. Nesse caso específico, o que não significa que esses clubes todos sejam coerentes. A gente acabou de falar do caso do Galo. Eu acho que o futebol como um todo tem que decidir. Ele vai se basear o quê? Em quê? Nas regras que combina ou nas regras da vida? Por isso que a FIFA, durante um tempo aí, implicava com quem entrava na justiça comum, né? Porque o futebol gosta de fazer acordos que não cumpre. Na hora que a coisa aperta, lembra da justiça comum, lembra da vida como ela é lá fora. O dia que resolverem esse problema, a gente não vai estar discutindo esse tipo de coisa aqui. Nem possível adiamento de rodada numa época que você não tem data para nada. Você acha que os caras vão adiar uma rodada inteira? Isso é um tiro no pé, né? Eu também acho que pode ser um tiro no pé. Ô Abel, importando a história das fichas lá do nosso queridíssimo Bate-Bola Debate, aliás, hoje não perquem uma data. Na sequência vem o Sport Center, mais uma edição, e aí depois o Bate-Bola Debate. Importando as fichas, Abel, quantas fichas no adiamento, na paralisação da rodada e quantas fichas que a rodada não vai paralisar nada, estão fazendo aqui, é aquilo que eu falo, estão aparecendo os leões e no final de semana é o miau do gatinho. A possibilidade é muito maior do miau do gatinho, viu? Eu daria 2 fichas aí para paralisação e 8 para deixa para lá, vamos em frente, a gente resolve e vamos jogar. É o mais provável. É o que acontece a maioria das vezes aqui no Brasil. Não tem essa união, como citou bem o Breiler, né? União dos clubes. Quando que você viu união dos clubes? Mobilização, difícil. Nem de clubes, nem de jogadores, nem de técnico. É muito difícil. Acho que eu coloquei aí um 2-8. Ainda fui otimista com 2 aí, vai. Ô William, a gente vai mostrar a decisão do STJD sobre público, porque a gente está falando de maioria, de unidade aqui, e na decisão do STJD, do presidente, o Otávio Noronha, ele cita um possível abuso de maioria. Aí, amigo, não dá, né? Justificar que vai liberar, porque os outros clubes estão abusando do seu direito de contrapor uma decisão do Flamengo, que é unilateral. O Flamengo, por si só, foi lá brigar pelo direito de ter público. É demais. Parece que o Flamengo é inocente na história, o Flamengo está sendo prejudicado pelos rivais, e essa não é a história. Essa decisão do STJD, para mim, é uma flamengada, né? De uma cessão a um pleito do Flamengo, e aí não estou questionando decisão judicial, mas porque a base dela é muito frágil. Dizer que os outros clubes também podem fazer o que o Flamengo fez, nem todos, porque nem todos nos seus estados, nas suas cidades, podem jogar por restrições sanitárias. E justificar isso, o Brasil é um país de dimensões continentais, não dá para voltar todo mundo ao mesmo tempo, não é suficiente para justificar o que o Flamengo está fazendo. Porque isso precisa ser acordado. E, para mim, quem tem a competência de decidir isso é a CBF juntamente com os clubes. Sentar na mesa, votar, dizer de fato o que eles pensam sobre isso. Pode ser que alguns clubes concordem. Olha, se a gente não puder jogar na nossa cidade, a gente vai jogar fora, a renda vai ser repartida de tal maneira, mas não com base em liminar. Não é justiça desportiva que tem que apitar nesse negócio. Para mim, o STJD extrapola a sua função e com essa decisão, para mim, foi uma flamengada. No português bem correto. Cedeu a pressão do Flamengo aos argumentos que, para mim, repito,
são muito frágeis e injustos Isso, Breiler. com outros times. Breiler, isso prova a força do Flamengo. Isso prova uma força extra-campo do Flamengo. E a gente sabe que o futebol passa muito por bastidores e não basta ser forte em campo. Você tem que ter força nos bastidores, por uma série de situações. Eu não estou dizendo que é força no bastidor para roubar, para levar... São ajustes, conjecturas, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem. É importante ter força nos bastidores. E isso mostra, porque para mim, assim, flamengar hoje em dia é golear, entendeu? Flamengar é ganhar com sobra. O Flamengo ganha com sobra de todo mundo. Então, em campo, é indiscutível a sobra do Flamengo. Agora, o que me parece, Breiler, é que o Flamengo começa a sobrar também nos bastidores, né? Porque, olha só, quando o Flamengo pediu adiamentos de jogos, aí de rodadas e tal, por causa das convocações para a seleção brasileira, o Flamengo demonstrou força, conseguiu adiar, né? O que nesse ponto é muito justo. Tinha que parar. É um absurdo, por mais que período de pandemia e tal, atraso no calendário e tudo, é uma loucura você ser prejudicado por causa de data FIFA e convocação de seleção brasileira. E aí o Flamengo foi nessa aí, quase sozinho, né? Sozinho. Ninguém foi lá e falou, pô, não, tamo junto e tal. Agora, o Flamengo tá sozinho nessa, de novo, você pode questionar certo, errado e tal, não tem problema, não é esse o mérito. Agora, tô questionando aqui o poder do Flamengo. E o Flamengo, de novo, ele está conseguindo impor o que ele quer, porque vai ter público hoje. E olha, muito provavelmente vai ter público no final de semana e muito provavelmente não vão paralisar. Então hoje, ô Breiler, para mim, eu queria te ouvir sobre isso, depois o professor Abel, o Flamengo, além de sobrar dentro de campo, o Flamengo está sobrando fora também. O Flamengo está goleando fora de campo também. Então, existe, né? O Flamengo, por ser o clube mais popular do país, movimenta muita coisa, é forte, tem relações políticas com vários governos, inclusive. O Flamengo é hábil nisso, tem até uma pessoa designada na diretoria para fazer essas relações políticas. Mas em outros momentos, Flamengo, nem sempre a vontade do Flamengo se impôs. No caso do jogo do campeonato passado contra o Palmeiras, em que o Flamengo jogou esfacelado em São Paulo, até conseguiu um empate, mas não conseguiu adiar o jogo por causa do surto de Covid no elenco. No caso do Pedro, o Flamengo teve que ir também na justiça reivindicar um direito que para mim é básico, de contar com o seu jogador fora da data FIFA. Então, para mim, o Flamengo estava certo nesse pleito, mas precisou esticar a corda nessa briga com a CBF. Em 2019, o Flamengo jogou sem torcida visitante no Allianz Parque, naquele jogo contra o Palmeiras. E ali também o STJD entendeu que a organização do jogo tinha razão ao perceber, ao insinuar que o jogo era de alto risco, que se tivesse torcida poderia haver violência. E ali, para mim, foi uma decisão errada, uma decisão arbitrária, uma decisão que se cada localidade entender que pode ter confronto de torcidas, a gente não vai ter torcida visitante em lugar nenhum. E na decisão de ontem, o STJD chancela, reafirma esse absurdo para citar, mas na questão da isonomia, dizendo que a isonomia do campeonato não foi prejudicada com essa decisão contra o Flamengo em 2019. E foi. A isonomia foi afetada a partir do momento em que torcedores do Palmeiras foram ao Maracanã no jogo de ida e torcedores do Flamengo não puderam ir no jogo de volta. Então, o STJD mistura duas coisas para justificar a sua decisão, que agora sim beneficia o Flamengo, mas não é justa com os outros. Então, para mim, não vale misturar essas coisas. Quando o Flamengo tem razão, ou quando o Flamengo foi prejudicado no passado, nesse debate sobre volta de público no meio de uma pandemia, uma coisa séria. E, para mim, não deveria ser competência do STJD arbitrar sobre isso. Senão, daqui a pouco, a gente coloca o STJD para organizar o Campeonato Brasileiro, para organizar a Copa do Brasil, já que CBF, a recomendação da CBF não vale nada. O STJD rasgou. A decisão de clubes, uma decisão colegiada, não vale nada. O STJD não entende dessa maneira. Que o STJD organize o futebol brasileiro. Sim. Quando eu estou falando a saúde no Brasil. Vai lá, professor, vai lá.
Coloca o STJD, então, no lugar do Ministério da Saúde também. Porque a gente está esquecendo que isso é, antes de tudo, uma questão de saúde. A força política do Flamengo é inegável. E isso não quer dizer que o Flamengo está goleando todo mundo por sua força política. Não, está goleando todo mundo porque tem time. A força política é inegável. Eu só lamento que, ao contrário, em outros tempos que o Flamengo tinha força política, como, por exemplo, com o presidente Márcio Braga, o Flamengo tinha objetivos outros. O Flamengo foi grande líder da Copa União, do Clube dos 13, ao lado do Carlos Miguel Aidar, que na época era do bem, né? Do São Paulo. Tentaram alguma coisa, uma revolução no futebol brasileiro, e hoje esse Flamengo está usando essa força política só a favor de si. É um direito dele? É, eu acho um desperdício.